Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. E quando o jovem me tocou, chamou meu nome, eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e eu li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz.
Hoje eu sou tão feliz. Amém. Continuando o nosso louvor assentados, vamos cantar o hino 224, Mensagem ao Mundo. Vós sois o sal da terra.
puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus? Senhor, grandioso Deus que está nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa casa de oração. Obrigado, Senhor, por toda a extensão do Teu culto, que se iniciou às 9 da manhã, onde podemos aprender um pouco mais da Tua lição, que possamos, Senhor, ser espirituais. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para que deixamos tudo aquilo que possa ser carnal e nos tornarmos espirituais. Abençoe, Senhor, a todas aquelas pessoas que não puderam vir, aquelas pessoas também que estão com algum problema, que elas estão cuidando de algo, como a minha esposa, que ela está cuidando da mãe, ou de outras pessoas também que estão enfermas. Ajude, Senhor, também na nossa compreensão diária da Tua palavra, que possamos viver e sermos o sal da terra. Abençoe, Pai, também, pastor Haroldo, que pôde ficar aqui conosco nessa manhã, que aceitou o convite, para poder ser instrumento do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa habitar no seu coração, nos seus lábios, que Ele possa nos trazer uma mensagem de transformação para nós esta manhã. É isso que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estava muito perto da boca. Maranata, e nós iremos com ele, amém? Queridos, hoje eu agradeço ao Vinícius que fez o convite para que nós pudéssemos compartilhar a palavra de Deus. A princípio, a gente iria viajar ontem para pregar. Eu falei, a Camila quer, o Vinícius convidou, então, obrigado por ser a resposta da oração. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que são os milagres. E como nós devemos lidar com os milagres. Você já recebeu algum milagre na sua vida? Você já recebeu alguma bênção de Deus? Como você lidou com essa bênção que você recebeu? No mundo evangélico tem um ditado que diz assim, tome posse da bênção. Se a bênção passar, agarre, aproveite, pega a bênção para você. Mas hoje nós vamos ver numa história que nem sempre o milagre ou a bênção que nós recebemos, ela deve ser agarrada. Às vezes a gente precisa deixar a bênção, porque Deus tem uma bênção ainda maior do que aquela que você acha que foi uma bênção. E muitas vezes nós nos apegamos a essa bênção e perdemos outras bênçãos. Então eu gostaria de convidar você a meditar na palavra e abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele vai contar uma história, a história do chamado de alguns homens. E essa história ela é bem interessante, porque ela fala de um milagre pelo qual Jesus chamou a Pedro, e não só ele, também Tiago e João. Quando a gente vê as histórias comparadas com outros textos bíblicos, a gente vai perceber, embora aqui em Lucas vai narrar somente 3 personagens, existe um quarto personagem, que é o irmão de Pedro, que aqui não está sendo citado, está sendo só citado Tiago e João, mas essa história ela não é somente esses 3. Quando a gente compara lá com Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 1, a gente pode ver o outro nome também. Todos acharam Lucas capítulo 5? Amém? Então, vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus? Querido Deus, Pai amado que habita nos céus, nós louvamos a bênção que o Senhor nos dá de estarmos aqui, nessa igreja,
uma igreja que tem uma boa escola sabatina para todas as classes do ministério infantil, classes de adultos, jovens. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Mas hoje nós queremos não somente nos apegar às bênçãos, nós queremos nos apegar a algo superior. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco e nos ajude a sermos instrumentos seus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5 vai narrar a história da pesca maravilhosa. E nós vamos ler aqui algumas partes e vamos ir refletindo sobre cada um desses versos, lições que nós podemos tirar. E a primeira coisa que me chama atenção na história da pesca maravilhosa, é que existem dois grupos naquela história. E o versículo 1 narra o primeiro grupo. Olha só. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois... Calma, eu falei que ia ler o verso 1, comecei a ler o verso 2. Versículo 1. Onde Jesus estava? Ele estava junto ao lago de Genezaré. Como que ele estava? Ele estava sozinho? Não, ele estava sendo apertado por uma multidão. E qual era o objetivo da multidão? Ouvir o quê? A palavra de Deus sendo pregada por Jesus. Então Jesus era um pregador, né, muito melhor do que qualquer pregador da atualidade, um grande pregador que pregava com autoridade, porque afinal de contas ele era a palavra, eu sou. Ele falava, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, Jesus é a palavra de Deus. E ele pregava sobre a palavra de Deus. Então ele tinha autoridade para pregar sobre a palavra de Deus. Então a multidão estava ali apertando Jesus porque queria ouvir a respeito da sua palavra. Tudo bem até aqui? Porém o versículo 2 diz o seguinte: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as suas redes. Eu sou de Monte Azul Paulista, como você, como a maioria aqui, e em Monte Azul Paulista é uma cidade pequena. Aonde Jesus estava era menor do que Monte Azul Paulista. E o que acontece quando em Monte Azul Paulista alguma pessoa está ali e você vê várias pessoas atrás dela? O que acontece com você e com as outras pessoas? Curiosidade, né? Todo mundo sai de casa, todo mundo, quem está ali, vê, ouve o barulho, sai para ver, fica curioso, vai ali perto. O que será que está acontecendo ali? Que tem uma multidão. Naquele tempo as pessoas também faziam isso. Só que nós vemos ali alguns pescadores que não estão preocupados com o que está acontecendo. Eles haviam pescado a noite toda, como a gente vai ver no texto, e eles haviam desembarcado. E eles viram a multidão na praia, eles viram Jesus pregando, só que eles não estavam nem aí para Jesus. E aqui começa a primeira impressão diferente assim do texto, porque se eu fosse escolher alguém para me seguir, se eu fosse escolher alguém para ser um dos líderes da igreja, eu iria chegar na igreja, eu iria ver quem está a todo culto, eu iria ver quem está prestando atenção. Se eu fosse escolher, eu não ia escolher uma pessoa que vai de vez em quando na igreja ou uma pessoa que nunca vai. Se eu fosse escolher um líder para a igreja, eu não queria escolher alguém que quando vai na igreja fica conversando o tempo inteiro, que não se envolva, que não queira ouvir a palavra, que está mais preocupado em conversar do que ouvir de Deus. Eu não escolheria.
Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu que aqueles homens estavam ali sem prestar atenção. Os pescadores não estavam preocupados em ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam interessados naquilo que Jesus tinha a dizer. Mas Jesus estava de olho neles. E aqui nós temos uma lição. Porque muitas vezes nós passamos muito tempo preocupado conosco mesmo. Muitas vezes nós estamos somente preocupados com a igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente pensa assim, os irmãos aqui, e a gente não olha ao redor. A gente não vê o que está acontecendo ao redor. Quando eu me formei para ser pastor, tinha um pastor que falava assim, você, quando chegar na cidade, você não é o pastor da igreja adventista do 7º dia daquela cidade. Você é o pastor daquela cidade. O prefeito tem que ser sua ovelha. Os vereadores, os médicos, o padre, os pastores de outras igrejas, você tem que entender que você é pastor da cidade. E às vezes a gente pensa que igreja é só aqueles que estão reunidos aqui. Mas muitas vezes existem pessoas lá fora que precisam e que Deus tem planos grandiosos para essas pessoas. Mas a gente está olhando só para dentro. A gente está preocupado com programação para nós. A gente está preocupado com o nosso ego, com o nosso crescimento pessoal somente. E a gente esquece daquilo que Jesus veio fazer. Jesus ele veio para este mundo por 2 motivos. Para cuidar e salvar. E ele escolheu os seus discípulos para cuidar e salvar. É importante, e na última vez que eu estive aqui em janeiro, eu preguei sobre a importância de irmos para a palavra de Deus. É importante a gente buscar a palavra de Deus, é importante a gente buscar um crescimento espiritual, é importante a gente se envolver dentro da igreja. Mas Jesus, às vezes, ele está tentando olhar para fora. Ele está tentando alcançar outras pessoas que estão na vizinhança, que estão na cidade e que muitas vezes não estão, neste momento, ao nosso olhar, prestando atenção naquilo que Jesus tem a dizer. E são essas pessoas que Deus quer construir grandes líderes. Versículo 3. Jesus viu os pescadores, ele vai até eles e entra em um dos barcos, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Então veja, Jesus chega para Simão, que estava lavando a rede, não estava preocupado com a palavra de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, estava mais preocupado com as coisas deste mundo, com o seu trabalho, e Jesus chega até ele e fala, olha, leve o barco mais para o fundo que eu vou pregar. E enquanto Jesus está pregando, talvez ele estivesse pregando não somente pensando na multidão, talvez ele estivesse pregando pensando naquele que a princípio não estava preocupado. Às vezes quando a gente faz trabalho missionário, a gente chega numa casa e a gente passa na casa e fala assim, essa pessoa aqui é uma pessoa fiel lá na igreja católica, é uma pessoa fiel lá na igreja evangélica. Então nessa casa a gente prega o evangelho. E às vezes a gente passa numa casa que tem um traficante, que tem uma pessoa que se diz ateu. E aí a gente vai e prega o evangelho para quem já conhece Jesus e pula muitas vezes a casa de quem não conhece. Essa pessoa aqui ela não vai aceitar. E quando a gente acha alguma coisa, a gente impede que Deus faça aquilo que ele queria fazer. Nós não devemos olhar por aquilo que a gente vê.
Jesus, então, ele vai no barco e ele passa tempo com Pedro. A gente viu na lição dos adultos que Jesus, ele olhava para o indivíduo e ele sabia o que ele iria se tornar. Quando Ananias fica assim para receber Paulo, o que Jesus fala? Olha, esse é o vaso escolhido. Eu o escolhi. Ele vai ser um pregador dos gentios. Jesus, ele sabia quem ele poderia se tornar, quem ele se tornaria, se ele conhecesse a verdade. E é por isso que ele escolheu Paulo, Pedro, João, Tiago e tantos outros. Mas o segredo foi Jesus passar tempo com eles. Jesus entra naquele barco e começa a pregar para a multidão e para Pedro. Para a multidão e para Pedro. Eu não sei o que Jesus pregou. O texto não diz. Não diz se Jesus pregou sobre o amor de Deus, não diz se Jesus pregou sobre guardar mandamentos, não se diz se Jesus pregou sobre missão, sobre pescar. O texto não fala o que Jesus tinha pregado. Mas fala que ele ensinava as multidões, sentado a sós com Pedro. Isso me faz lembrar de um episódio, ou de vários episódios, que é quando eu vou lavar o carro. Sempre que eu vou lavar o carro, eu chamo a Liz para lavar comigo. Porque assim, agora a Camila saiu com elas, mas a Liz, ela tem 2 anos, mas olha, eu nunca vi uma criança lavar carro igual a Liz. É melhor do que qualquer lava-jato aqui em Monte Azul Paulista. Não existe lava-jato aqui em Monte Azul Paulista que lave carro igual minha filha. Ela deixa brilhando, limpinha, ela tira sujeira por sujeira, ela abre a porta, limpa ali no batente, ela passa a mão assim por baixo ali do paralama para limpar o paralama. Eu já fui em lava-jato que a pessoa nem passava água no pneu, né? Mas a minha filha limpa o carro assim, olha, passa cera. Nossa, por dentro ela passa assim o silicone de uma maneira extraordinária que eu não sou capaz de fazer. Então, sempre que eu vou lavar o carro, eu chamo ela para lavar o carro comigo. Eu demoro meia hora para lavar meu carro. Quando eu lavo com a Liz, nossa, é 5 minutos. E ela faz tudo isso que eu falei. Você acredita em mim? Acredita ou não acredita, igreja? Quem acredita em mim? Só para eu ver quem acredita aqui. Quem não acredita em mim? Por que eu chamo a Liz se ela não limpa direito? Na verdade, ela só quer se molhar. Por que eu chamo a Liz se ela atrapalha eu lavar o carro? Porque às vezes eu estou lavando e ela vem com a mão suja e coloca ali, eu tenho que lavar de novo. Por que eu chamo a Liz para me ajudar a lavar o carro se com ela eu demoro quase que o triplo e gasto muito mais água? Por quê? Porque eu quero que ela lembre disso. Assim como eu lembro quando eu ia nos pastos pegar esterco com meu pai, em alguns pomares, ele chegava para o dono do sítio ali e falava assim, eu posso limpar seu sítio aí, arrancando as pimentas que estão em cima dos pés de laranja? E aí a gente vinha puxando lá os pés de laranja, os pés de pimenta, até na minha casa. Lembranças que eu tenho de passar com meu pai no pomar social. Eu não tenho tudo isso lá em Bituba, mas eu tenho momentos de lavar o carro com a minha filha. E eu espero que ela lembre, quando ela crescer, que eu dediquei tempo para ela. Como eu disse, no primeiro sermão que eu preguei aqui nesse ano, Deus quer passar tempo com você. Às vezes a gente ouve uma mensagem
E a gente pensa assim, aquele irmão deveria estar aqui hoje. Aquela irmã deveria estar aqui. E aqueles deveriam ter ouvido essa mensagem. Mas não. Cristo quer que você ouça. Quer que você esteja com Ele. E quer transformar a sua vida. Porque por mais que você esteja na igreja, você pode estar aqui hoje como Pedro estava, preocupado em lavar as redes. Você pode estar até aqui na igreja, mas só está aqui porque você cresceu assim. Já faz tempo que você é da igreja. E alguns até se converteram depois de adultos, mas já se acostumou tanto que não faz mais sentido. Só vem porque tem que vir. E Cristo, Ele quer passar tempo com você. Mesmo que você não queira passar tempo com Ele. Mesmo que você não esteja interessado em buscar a Ele todos os dias. Mesmo que na sua casa você não abra a Bíblia, como infelizmente é a realidade de muitos cristãos e de muitos adventistas do sétimo dia. Que chega na hora do sábado, não lembra onde colocou a Bíblia no sábado anterior. Porque durante a semana inteira não estudou a palavra de Deus. Não importa o quão interessado você está em ouvir a palavra de Deus, Jesus, Ele está interessado em passar tempo com você. Ele quer estar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Quando Jesus termina o sermão, versículo 4, diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Como eu disse, eu não sei o que Jesus tinha pregado ali naquela mensagem. Mas, ao acabar de pregar, Jesus manda ele, que já estava lavando a rede, que já tinha entendido que aquele dia não seria um dia de pesca, Jesus manda ele jogar a rede. E Pedro respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus ele mandou Pedro lançar as redes, e Pedro, que era experiente, sabia o melhor horário para pescar naquela localização, porque tem peixe que se pesca de dia, tem peixe que se pesca à noite, né? Tem locais que tem horários melhores para pescar. E ele, sendo experiente, ele fala, olha, nós já tentamos a noite inteira, Jesus. O que você está pedindo para mim não faz sentido. Porque eu sei o que é pescar. Você é um ajudante de carpintaria. Você não é um pescador. Mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar a rede. E aí vem o milagre. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Veja que a bênção chegou. O que é o que aconteceu aqui para um pescador? É a mesma coisa que para um lojista, do nada entrar 10, 15 vezes mais de pessoas na sua loja do que normalmente entra. O que é isso para um pescador? É o mesmo que alguém que trabalha em uma empresa produzindo qualquer material receba um pedido que fale assim, antes você trabalhava aí fazendo 100 mil por mês, agora você vai fazer 1 milhão por mês. É bênção demais. O que é 2 barcos cheios de peixe ao ponto de quase irem a pique para um pescador? É a garantia de que naquele mês ele não só teria os peixes para comer, como ao vender aqueles peixes, eles poderiam lucrar
pagar as suas dívidas, eles poderiam ter um mês mais tranquilo, talvez 2 meses, sem se preocupar de como seria a pesca. Quando nós confiamos em Cristo, nós sempre seremos recompensados. E a recompensa de crer em Cristo é muito generosa. Não necessariamente no dinheiro, como foi no caso de Pedro. Mas nós passamos a ter uma vida muito mais tranquila. Uma vida onde a gente pode encontrar paz, onde a gente pode encontrar alegria. Porque muitas pessoas vivem neste mundo tão pobres, mas tão pobres que só o que tem é dinheiro. Às vezes são milhões na conta. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que na conversa ele só falava de milhão. Só falava de milhão assim. Ah, minha loja valia 17 milhões. Ah, porque isso, milhões e milhões. A minha casa, milhões e milhões e milhões. Só que nenhum dos filhos dele fala com ele. E aí ele chegou e falou assim, pastor, vamos lá visitar o meu filho? Eu falei, vamos, marca com ele. Oh, que arrependimento de eu não ter ligado para o filho. Porque quando eu cheguei lá, que ele falou, ó, esse aqui é o pastor, o filho ficou tão bravo, pegou a bicicleta, quis sair. Por que você fez isso, pai? E ele tinha falado que ele queria que o filho ouvisse a palavra de Deus. Só que o filho não quer. Não quer por conta da vida pregressa dele. Hoje ele se converteu, hoje ele foi transformado, mas pela história de vida dele, os filhos não querem mais saber dele. Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não encontra alegria. Você que conhece alguém rico sabe que isso não é somente o caso dele. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas estão passando por grandes dificuldades emocionais, familiares, não encontram sentido na vida, não encontram alegria e não têm paz. Sabe o que pode solucionar o problema deles? O encontro com Cristo. O encontro com Cristo. Os barcos encheram. O mês estava garantido. Talvez um ano estivesse garantido. Eles estavam tranquilos, porque a bênção era grande. Mas qual foi a reação de Pedro ao ver aquilo? Está lá no verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Jesus fez o milagre, Pedro entendeu quem ele era. Quem Jesus era, mas entendeu também quem ele era. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, muitos milagres que acontecem, as pessoas pensam assim, eu recebi isso porque eu mereci. Eu sou fiel a Deus e por isso Deus me deu isso. Ah, porque está vendo aqui a bênção que eu recebi? Essa bênção eu recebi porque eu sou bom. E queridos, esse é o maior engano que nós podemos ter. E o que mais Satanás quer que você pense é isso mesmo. Ah, você está sendo abençoado porque Deus ama você, porque você é bonzinho. Você está sendo abençoado porque você faz tudo direitinho.
Você recebeu esse milagre, quer seja financeiro, quer seja um milagre na saúde, ou até mesmo foi ressuscitado dos mortos, porque você é bom. E é isso que Satanás quer que você pense, que você tem algum valor. Por você mesmo. Você tem valor só por um motivo, porque Cristo morreu por você. Se não fosse Cristo morrer por você, meu irmão, você ia ser aquilo que a palavra de Deus diz, o quê? Vermes de Jacó. Você seria nada. Se não fosse Cristo ter morrido por você, meu amigo, meu irmão, você seria trapos de imundícia. Um absorvente usado significa trapos de imundícia. Uma fralda bem usadinha é o que você seria. Você não tem mérito nenhum. Você é só um pecador. E eu também sou só um pecador. E quando nós vemos o milagre de Deus, nós não vemos o milagre para fazer assim, nossa, como eu sou bom. Nós vemos o quanto nós somos terríveis. E quando nós recebemos um milagre, muitas vezes nós fazemos como Pedro, dá licença, Jesus, porque o Senhor é grande demais, eu sou apenas um pecador. Ele reconheceu quem ele era. E este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é reconhecer quem nós somos. E permitirmos que Cristo faça a mudança que nós precisamos na nossa vida. Uma mudança que, como a gente viu na lição da escola sabatina, reflete no amor ao próximo. Pedro reconheceu a sua pecaminosidade. Ele reconheceu a sua real situação. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Quando o milagre aconteceu, ele entendeu que ele era pecador, mas ele se admirou. Porque aquilo não era algo que ele merecia, mas era a generosidade que Cristo exercia na vida deles. Quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele faz um milagre não para que você ache que você merece, mas para que você compreenda que Ele tem uma missão para você. E aí Jesus diz as palavras, não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro, eu só fiz com que você pescasse todos esses peixes, porque eu quero que você entenda que eu tenho um chamado especial para você. E o chamado que eu tenho não é para você continuar pescando peixe. Eu só fiz isso para você para que você entendesse que independente do que você vai fazer, eu estarei cuidando. Ele já estava mostrando para Pedro que Pedro teria que abandonar tudo para seguir Jesus. E o que Jesus respondeu para Pedro quando ele falou, e nós que deixamos pai, mãe, filhos, etc. E Jesus falou para ele que quem tivesse feito isso receberia 100 vezes mais aqui na terra. E muito mais na eternidade. Talvez esteja chegando a hora de você abrir mão daquilo que você acha tão importante nessa vida. Pedro havia crescido pescando. Ele havia vivido como pescador e ele talvez não soubesse fazer nada além de pescar. Mas Cristo queria transformá-lo num pescador diferente. E Pedro não é o único. Porque todos aqueles que Jesus chamou, ele chamou para ser pescadores de homens. Ele chamou para que nós pudéssemos levar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele chamou a todos para serem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria,
até os confins da terra. Ele chamou a todos para irem e pregarem o evangelho a todo mundo, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus, ele te chamou e ele te chama hoje para ter uma bênção maior. Os peixes eram uma bênção, mas pescar homens é uma bênção muito maior. Ver pessoas entregando a vida para Jesus, ver pessoas sendo transformadas por Cristo, é o maior privilégio que você pode ter. E fazer parte desse movimento que leva pessoas a Jesus traz muito mais gratidão. Vale a pena abandonarmos. Vale a pena abandonarmos tudo que temos. Eu já disse aqui em algum tempo atrás, um dia eu e a Camila estávamos trabalhando bem lá em São Paulo, na escola, recebendo um salário razoável. E a gente abandonou tudo para ir para Santa Catarina, numa cidadezinha do interior, para ganhar muito, muito menos. A gente ganhava quase 7 mil reais os dois juntos. E aí a gente foi para lá para ganhar 2 mil reais. E só o aluguel era 1.045. Então, resumindo, a gente ganhava 900 e pouquinho. Mas Deus abençoou. Nunca faltou. E Ele vai abençoar você também, se você cumprir a missão que Ele tem para você. É por isso que no versículo 11 acontece a coisa mais extraordinária dessa história. Pedro, seu irmão André, que não está citado em Lucas, mas está citado em outro texto, Tiago e João, eles arrastaram os barcos sobre a praia e deixaram tudo para seguir Jesus. Será que Deus está chamando você hoje para deixar todas as bênçãos que Ele já te deu? Será que Deus está chamando você hoje para abandonar a sua casa, o seu trabalho, para poder ganhar pessoas para Cristo? Será que Deus está te chamando hoje para que você viva o Evangelho? Talvez você não vai precisar abandonar o seu trabalho, mas vai precisar dedicar um pouquinho mais de tempo na pregação do Evangelho? Será que Deus está te chamando para ir se tornar um pastor, um missionário? Será que Deus, nessa manhã, não está te dando a oportunidade de você olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus te deu, para que você possa investir tudo isso na pregação do Evangelho? Eu creio que Deus está chamando alguém essa manhã, para tomar essa decisão e dedicar mais tempo na pregação do Evangelho, para ver pessoas entregando a vida para Jesus, para ver pessoas sendo batizadas, para ter pessoas que experimentem a promessa de Jesus. Eu vou voltar aqui em Mateus capítulo 28. Versículos 18 a 20 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero focar nessa última frase. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desde o começo, Jesus queria estar com Pedro. Não foi assim? Jesus olhou para Pedro, que não estava nem aí para ele, e ele foi até Pedro para estar um tempo com Jesus. Jesus e Pedro, sozinhos no barco. E agora Jesus está deixando este mundo, ele está subindo ao Pai. E ele fala assim: eu quero estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Só que essa promessa, ela não é uma promessa incondicional. Ela é uma promessa condicional. E eis que estou convosco. Eis que estou quando? Quando vocês estiverem indo e pregando o Evangelho. Quando vocês estiverem cumprindo a missão que eu tenho para vocês. E hoje o meu apelo é esse: que você aproveite os tempos com Jesus, que você dedique tempo. Eu não lembro se foi Martinho Lutero, quem foi o personagem que eu li, que dizia assim: olha, todos os dias eu oro 1 hora quando eu acordo, menos no dia que eu acordo atrasado, porque aí eu oro 2. Afinal de contas, já estou atrasado, né? Só que nós vivemos num mundo que parece que é o contrário. A gente sempre acorda atrasado, mesmo que não tenha compromisso. E aí a gente sempre acorda atrasado e a gente fala o quê? Não, Jesus, eu estou atrasado. Eu não vou dedicar tempo para ler a tua palavra. Eu não vou dedicar tempo para orar com você. Eu não vou estar contigo. E nós fazemos exatamente o que Pedro estava fazendo, lavando as nossas redes. Mas Jesus quer estar com você. E Ele convida você essa manhã: esteja comigo. Mas Ele também te convida a abandonar tudo para segui-lo. Porque essa é a melhor recompensa que você pode ter. Eu quero convidar você a ficar em pé para que nós possamos orar nesse momento. Orar pedindo a Deus que nos ajude a confiar nele. E que possamos confiar tanto ao ponto de abandonar as bênçãos que Ele nos deu, para que possamos cumprir a nossa missão. Que nós possamos sair da zona de conforto em que nós estamos vivendo e possamos olhar para fora, assim como Jesus olhava, e ver pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e não perdermos sequer uma oportunidade de fazê-la. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos estudar a sua palavra nessa história maravilhosa de uma pesca, onde o Senhor não tinha como objetivo simplesmente fazer um milagre para que Pedro tivesse condição de suprir as suas necessidades. O Senhor não tinha como objetivo apenas fazer um milagre para satisfazer os egos de Pedro, para que ele achasse que ele era melhor porque tinha recebido um milagre. Não. O seu milagre foi feito para que ele pudesse entregar a vida ao Senhor, abandonar tudo, como ele o fez, e seguir ao Senhor. Querido Deus, nos ajude a termos a coragem que Pedro, Tiago e João tiveram. Que possamos confiar em Ti, e que, mesmo que sejamos pecadores, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui essa manhã. E o Senhor deseja que nós possamos cumprir a promessa de sermos pescadores de homens. Cumprirmos a missão de sermos pescadores de homens. E que assim possamos levar o maior número de pessoas para o reino dos céus. Obrigado por ter nos escolhido. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a estarmos sempre em comunhão com Cristo.
a vivermos sempre unidos a Ele. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te